Eu tinha 38 anos quando descobri que meu corpo ainda guardava segredos que nem eu mesma conhecia. Naquele dia sufocante de fevereiro, espremida dentro de um ônibus lotado às 7 da noite, senti pela primeira vez o que significa perder completamente o controle sobre os próprios sentidos. O calor era insuportável, os corpos se comprimiam uns contra os outros, e foi ali, naquele inferno urbano de São Paulo, que tudo começou. Mas deixa eu te contar desde o princípio, porque essa história merece ser entendida por inteiro, e talvez você reconheça em mim algo que também vive escondido dentro de você. Meu casamento com Fernando durava 17 anos quando percebi que havia me transformado em uma máquina de cumprir obrigações. Acordava às 5:30 da manhã, preparava o café, arrumava a casa, trabalhava como auxiliar administrativa em uma clínica veterinária do bairro, voltava para fazer o jantar, assistia novela ao lado de um homem que mal me olhava e dormia. No dia seguinte, tudo se repetia com a precisão de um relógio quebrado, que insiste em funcionar sempre no mesmo horário. Fernando era gerente de logística em uma transportadora e vivia mergulhado em planilhas e reclamações sobre prazos. Conversávamos sobre contas, sobre o vazamento da pia, sobre a vizinha barulhenta. Nunca sobre nós. Nunca sobre o vazio que crescia entre meus lençóis. A intimidade entre nós havia se tornado uma cerimônia previsível e sem graça. Toda quinta-feira, depois do jantar, Fernando me tocava com a mesma sequência de sempre. Primeiro o beijo mecânico, depois as mãos nos mesmos lugares, os mesmos movimentos, o mesmo suspiro no final. Eu fingia tanto que às vezes me perguntava se ainda sabia o que era sentir de verdade. Meu corpo respondia no automático, como quem assina um documento que nem lê mais. Quando tudo terminava, ele adormecia satisfeito, e eu ficava ali, olhando para o teto, me perguntando se era só aquilo que me restava até o fim dos meus dias. Mas a verdade, essa verdade que dói de falar, é que algo dentro de mim começou a gritar. Não era um grito alto, era um sussurro insistente que vinha sempre de madrugada, quando a casa estava em silêncio. Será que é só isso? Será que meu corpo já não serve mais para sentir nada além de cansaço? Eu tinha 38 anos, não 80. Meu espelho mostrava uma mulher que ainda tinha curvas, que ainda tinha brilho nos olhos quando sorria, mas que havia esquecido como era ser desejada de verdade. Como era desejar de verdade? Foi numa dessas quintas-feiras sem graça que Fernando, pela primeira vez em anos, fez algo diferente. Estávamos na sala, eu dobrava toalhas de banho enquanto ele mexia no celular, quando ele levantou os olhos e disse algo que me pegou completamente desprevenida. Vamos dar uma volta? Achei estranho, porque Fernando não era homem de passeios românticos, mas alguma coisa no jeito que ele me olhou naquele momento me fez sentir uma pontada de curiosidade. Talvez ele também estivesse cansado da rotina. Talvez ele também sentisse o mesmo vazio. Fui trocar de roupa, mas Fernando me segurou pelo braço com uma firmeza incomum. Não precisa trocar. Vamos assim mesmo, só dar uma volta rápida. Mas estou de vestido de casa, Fernando, e nem estou com... Ele me cortou antes que eu terminasse a frase. É exatamente por isso. Vamos sair sem nada por baixo, sem calcinha, sem sutiã. Só o vestido. Senti meu rosto pegar fogo. Aquilo não... Era uma sugestão. Era uma provocação. Uma proposta absurda que mexeu com algo muito profundo dentro de mim. Você enlouqueceu? E se alguém perceber? E se o vento levantar o vestido? Eu tinha 1000 motivos racionais para recusar, mas enquanto minha boca soltava objeções, meu corpo já estava reagindo de um jeito que eu não esperava. Um formigamento estranho percorreu minha barriga. Fernando se aproximou, passou a mão pela minha cintura e sussurrou no meu ouvido com uma voz que eu não ouvia há anos. Ninguém vai saber. É um segredo nosso. Você não está cansada de tudo ser sempre igual? Aquelas palavras acertaram em cheio. Sim, eu estava cansada. Cansada de ser previsível, de ser invisível, de ser apenas a esposa que cumpre seu papel sem questionar. Olhei nos olhos dele e vi uma faísca que pensei ter se apagado para sempre. Estava assustada, mas também estranhamente excitada com aquela ideia louca. Entrei no quarto com o coração acelerado. Tirei a calcinha e o sutiã, vesti um vestido longo e solto de algodão florido,
desses que uso para ficar em casa. Quando me olhei no espelho, parecia a mesma de sempre por fora, mas por dentro eu sabia que havia algo completamente diferente. A sensação do tecido tocando direto na minha pele, sem nenhuma barreira, me deixava em um estado de alerta que eu nunca tinha experimentado. Era como se cada poro do meu corpo estivesse acordando de um sono muito longo. Saímos de casa às 9 da noite. O bairro estava tranquilo, apenas algumas pessoas na rua, cachorros latindo ao longe, o som abafado de televisões ligadas. Caminhamos até a pracinha que fica a 3 quadras da nossa casa. A cada passo que eu dava, sentia o vestido roçando em lugares que nunca tinham sido tocados daquele jeito. O ar fresco da noite passava por baixo do tecido e me arrepiava toda. Eu estava tensa, olhando para os lados, com medo de que alguém pudesse adivinhar meu segredo só de olhar para mim. Mas ao mesmo tempo, havia uma excitação perigosa naquela sensação de estar fazendo algo proibido em plena vista de todos. Fernando segurava minha mão com força, e quando chegamos à pracinha deserta, ele me puxou para trás de uma árvore grande, longe da luz dos postes. Ali, escondidos pela sombra, ele encostou meu corpo no tronco áspero e me beijou com uma fome que eu não via nele desde os primeiros anos de namoro. Suas mãos subiram pelo vestido, tocando minha pele nua, e eu senti um choque elétrico percorrer cada centímetro do meu corpo. Era a mesma mão que me tocava toda quinta-feira, mas naquele contexto, naquele lugar, com aquele risco, tudo era completamente diferente. Eu estava derretendo. Fizemos ali mesmo, em pé, escondidos atrás da árvore, com o medo constante de que alguém pudesse aparecer a qualquer momento. Aquele medo era parte do prazer. A ideia de sermos pegos, de sermos vistos, transformava tudo em algo muito mais intenso. Quando terminamos, estávamos ofegantes, suados, e eu sentia minhas pernas trêmulas. Fernando me olhou com um sorriso de cumplicidade, e nós dois começamos a rir baixinho, como 2 adolescentes que acabaram de fazer uma arte. Voltamos para casa em silêncio, mas era um silêncio diferente. Não era o vazio de sempre. Era a quietude de quem divide um segredo. Naquela noite, depois que Fernando dormiu, fiquei acordada repassando tudo na minha cabeça. Aquela transgressão pequena, aquele risco calculado, tinha acordado algo dentro de mim que eu nem sabia que existia. Pela primeira vez em anos, eu me senti viva de verdade. Senti que meu corpo não era apenas um instrumento de obrigações, mas uma fonte de prazer que eu havia esquecido como acessar. Nos dias seguintes, tudo voltou ao normal. Fernando retornou às suas planilhas, eu às minhas rotinas. Mas algo havia mudado dentro de mim. Eu não conseguia parar de pensar naquela noite. A sensação de estar nua por baixo da roupa, a tensão de quase ser pega, o prazer misturado com medo. Aquilo tinha mexido com uma parte de mim que estava adormecida, e agora que havia despertado, não queria mais voltar a dormir. Foi Fernando quem sugeriu repetirmos a experiência. Na semana seguinte, ele chegou em casa com aquele mesmo brilho nos olhos e me convidou para outra caminhada. Dessa vez, eu não hesitei. Vesti um vestido ainda mais leve, quase transparente se a luz batesse do jeito certo, e saímos novamente. Fomos mais longe, para um parque, maior, onde havia mais gente, mais movimento, mais risco. E foi exatamente esse risco que me deixou completamente tomada de excitação. Caminhar entre pessoas, sabendo que debaixo daquela roupa eu estava completamente exposta, era um jogo perigoso que alimentava um desejo crescente dentro de mim. Começamos a fazer daquilo um hábito. 2, 3 vezes por semana saíamos à noite para nossas caminhadas secretas. Cada vez íamos para um lugar diferente, cada vez o risco era um pouco maior. Fernando me tocava disfarçadamente enquanto caminhávamos, suas mãos deslizando por baixo do vestido em lugares públicos, e eu fingia naturalidade enquanto meu corpo inteiro ardia. Aquilo se tornou nosso vício compartilhado, nossa forma de quebrar a monotonia que quase tinha acabado com nosso casamento. Mas como acontece com todo vício, chega uma hora em que a dose não é mais suficiente. E foi exatamente isso que começou a acontecer comigo. As caminhadas com Fernando continuavam, deliciosas, mas eu comecei a sentir uma curiosidade perigosa. E se eu fizesse isso sozinha? E se eu saísse sem ele,
sem a segurança da companhia, e me expusesse àquele risco de forma ainda mais intensa, a ideia me assustava e me excitava na mesma medida. A oportunidade apareceu numa terça-feira comum de março. Eu precisava ir até a zona leste de São Paulo para levar uns documentos na clínica onde trabalhava, papéis que tinham ficado esquecidos em casa e que meu chefe precisava com urgência. Era meio-dia, horário de movimento, e eu teria que pegar 2 ônibus para chegar lá. Quando abri o guarda-roupa para escolher a roupa, meu coração disparou. Aquela voz sussurrante que vinha crescendo dentro de mim falou mais alto. Faz sozinha. Só dessa vez. Ninguém vai saber. Fiquei parada ali, segurando uma calcinha na mão, travando uma guerra interna. A parte racional da minha cabeça gritava que aquilo era loucura, que com Fernando era uma coisa, mas sozinha era. Completamente diferente, perigoso até. Mas a outra parte, aquela que havia acordado e agora pulsava com força, queria sentir de novo aquela adrenalina, aquele frio na barriga, aquela sensação de estar transgredindo os limites do permitido. No final, a curiosidade venceu. Joguei a calcinha de volta na gaveta e vesti uma saia justa na altura dos joelhos e uma blusa de tecido fino. Por baixo, absolutamente nada. Quando saí de casa e a porta bateu atrás de mim, senti como se tivesse cruzado uma fronteira invisível. Cada passo na rua era uma mistura de medo e excitação. O sol forte de março esquentava o asfalto, e eu sentia o calor subindo pelas minhas pernas nuas debaixo da saia. Pessoas passavam por mim na calçada, completamente alheias ao meu segredo, e isso me deixava em um estado de alerta total. Eu estava entre elas, normal por fora, mas guardando uma intimidade perigosa que só eu conhecia. Entrei no primeiro ônibus e paguei a passagem com as mãos trêmulas. Estava vazio. Ainda era cedo para o horário de pico. Então consegui sentar perto da janela. O banco de plástico duro tocou direto na minha pele através do tecido fino da saia. E aquela sensação me fez fechar os olhos por um segundo. Eu estava realmente fazendo aquilo. Sozinha. Sem Fernando por perto para me dar segurança. Era assustador e ao mesmo tempo absolutamente embriagante. Fiquei olhando pela janela, tentando parecer desinteressada, mas minha atenção estava completamente voltada para o meu próprio corpo. Cada solavanco do ônibus, cada curva, cada freada brusca fazia o tecido se mover contra minha pele de um jeito que me deixava completamente concentrada naquela sensação. Quando desci no ponto de transferência, minhas pernas estavam bambas, não de cansaço, mas de uma tensão gostosa que tomava conta de mim. O segundo ônibus estava mais cheio. Entrei e não havia assentos disponíveis, então tive que ficar em pé, segurando na barra de apoio. As pessoas se apertavam ao meu redor, e cada contato acidental, cada esbarrão, parecia amplificado 1000 vezes. Um homem de terno encostou sem querer em mim quando o ônibus freou, e eu senti aquele toque atravessar a roupa como se fosse direto na pele. Meu coração acelerou. Será que ele percebeu alguma coisa? Será que dava para notar pela minha expressão o que estava acontecendo comigo? Abaixei a cabeça, fingindo mexer no celular, mas estava completamente dominada por aquela sensação de estar exposta no meio de tanta gente. Cheguei na clínica, entreguei os documentos, troquei algumas palavras com o meu chefe sobre assuntos do trabalho e o tempo todo eu mantinha uma expressão profissional, como se nada de diferente estivesse acontecendo. Mas por dentro, eu estava fervendo. Aquela experiência solitária havia me mostrado que o que eu sentia não dependia da presença de Fernando. O desejo era meu, vinha de dentro de mim, e essa descoberta foi ao mesmo tempo libertadora e assustadora. Voltei para casa no mesmo estado de tensão. Dessa vez peguei horário um pouco mais cheio e o ônibus estava lotado. Fiquei espremida entre outras pessoas, sentindo o calor dos corpos ao redor, o cheiro de suor misturado com perfume barato, e aquela proximidade forçada me deixava em um estado de excitação que eu mal conseguia controlar. Ninguém fazia nada de proposital. Eram apenas os contatos inevitáveis de um transporte público lotado. Mas para mim, cada toque era carregado de significado. Eu estava ali, no meio de dezenas de pessoas, e nenhuma delas fazia ideia do jogo perigoso que eu estava jogando comigo mesma. Quando finalmente cheguei em casa, estava exausta, não fisicamente,
mas emocionalmente. Tinha vivido horas de tensão constante, e meu corpo parecia vibrar com aquela energia acumulada. Fernando ainda não tinha voltado do trabalho. Tomei um banho demorado, deixando a água fria esfriar minha pele quente, e enquanto a água escorria pelo meu corpo, eu repassava cada momento daquela manhã. Eu tinha gostado demais. E isso era um problema, porque agora eu sabia que queria repetir. Não contei nada para Fernando. Aquilo era meu, um segredo que guardei só para mim. Continuamos nossas caminhadas noturnas, e ele achava que aquilo ainda era suficiente, que nossa transgressão compartilhada estava resolvendo o problema da nossa rotina. E, de certa forma, estava, para ele. Mas para mim, havia-se aberto uma porta que levava para um lugar muito mais fundo e perigoso. Comecei a sair sozinha com mais frequência. Inventava desculpas, dizia que precisava resolver coisas, fazer compras, visitar uma amiga, e sempre saía sem nada por baixo da roupa. Aquilo se tornou meu ritual secreto. Escolher a roupa, sentir o tecido direto na pele, sair para a rua carregando aquele segredo íntimo. Cada saída era uma dose de adrenalina que me mantinha viva no meio da monotonia dos meus dias. Fui ficando mais ousada. Comecei a usar saias mais curtas, vestidos mais justos, roupas que desenhavam meu corpo de um jeito que antes eu acharia inadequado para uma mulher da minha idade. Mas agora eu não me importava. Eu queria ser vista, queria sentir os olhares masculinos passando por mim, porque cada olhar era uma confirmação de que eu ainda era desejável, de que meu corpo ainda provocava reações. E saber que debaixo daquela roupa eu estava completamente exposta tornava aqueles olhares ainda mais excitantes. Tinha uma feira livre perto de casa que acontecia aos sábados. Costumava ir com Fernando, mas comecei a ir sozinha, bem cedinho, quando estava mais cheia. Caminhava entre as barracas, parando para olhar frutas, verduras, peixes, e sentia os olhares dos feirantes e dos outros compradores. Alguns homens olhavam descaradamente, outros disfarçavam, mas eu sentia cada olhar como se fosse um toque, e aquilo me alimentava. Foi numa dessas idas à feira que aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava olhando tomates numa barraca bem cheia de gente quando senti alguém encostar em mim por trás. Era um contato firme, corpo contra corpo, no meio da multidão apertada ao redor da banca. No início pensei que fosse apenas o aperto natural das pessoas tentando chegar perto para comprar, mas o contato permaneceu por tempo demais para ser acidental. Fiquei imóvel, sem saber se deveria me afastar ou esperar para ver o que aconteceria. A pessoa atrás de mim, um homem, pela firmeza do corpo, não se moveu. Continuou ali, pressionado contra minhas costas, e eu senti meu coração disparar. Não era Fernando, não era ninguém que eu conhecia. Era um completo estranho se aproveitando da confusão da feira para encostar em mim. Minha razão mandava que eu saísse dali imediatamente, que desse uma bronca, que fizesse um escândalo. Mas meu corpo estava congelado, não de medo, mas de uma expectativa perigosa. Eu queria ver até onde aquilo ia. Senti então um movimento sutil. A mão do homem roçou disfarçadamente na lateral do meu quadril. Um toque tão leve que poderia ser confundido com um esbarrão acidental. Mas não era. Eu sabia que não era. Minha respiração ficou presa na garganta. Continuei fingindo olhar os tomates, pegando um, apertando para sentir a firmeza, mas toda a minha atenção estava naquele toque que agora descia devagar pela minha coxa. O homem estava testando minha reação, vendo se eu ia reclamar, se ia me afastar. Eu não fiz nada. Apenas fiquei ali, parada, deixando acontecer. E aquele silêncio foi interpretado como permissão. A mão ficou mais ousada, subiu um pouco, chegou perto demais da barra da minha saia. Meu corpo inteiro estava em chamas. Aquilo era errado, era perigoso, era absolutamente inaceitável. Mas ao mesmo tempo era a coisa mais excitante que eu já tinha vivido. Um estranho estava me tocando no meio de uma feira cheia de gente e eu estava deixando. De repente, alguém chamou o feirante. Do outro lado da banca, a multidão se moveu e o contato se desfez. Quando me virei para ver quem era, havia tantos homens atrás de mim que foi impossível identificar. Paguei pelos tomates com as mãos trêmulas e saí dali completamente transtornada. Voltei para casa em estado de choque.
Não conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer, no que eu tinha permitido que acontecesse. Aquela noite não consegui dormir. Fernando roncava ao meu lado, tranquilo, sem fazer ideia da tempestade que acontecia dentro de mim. Eu tinha cruzado uma linha. Não era mais só sobre sair sem roupa íntima, sobre sentir a adrenalina do risco. Agora tinha envolvido outra pessoa, um estranho, e eu tinha gostado. Essa verdade me assustava profundamente, mas não conseguia negar. Meu corpo tinha reagido daquele jeito, tinha se entregado àquele prazer proibido, e agora eu sabia que queria mais. Passei a evitar a feira por algumas semanas, com medo de mim mesma, do que poderia fazer se algo parecido acontecesse de novo. Mas a memória daquele momento não me largava. Eu repassava cada segundo na minha cabeça. Imaginava o que poderia ter acontecido se a multidão não tivesse se movido, se o homem tivesse ido mais longe. E essas fantasias me consumiam. Foi então que comecei a procurar situações parecidas. Lugares cheios, horários de pico, onde os corpos naturalmente se apertam e os limites entre acidental e proposital ficam borrados. Eu estava caçando aquela sensação, de novo, e sabia exatamente onde encontrar. O transporte público nos horários mais caóticos de São Paulo seria meu novo território de caça. A primeira vez que entrei no metrô com essa intenção foi numa quinta-feira à tarde, por volta das 6 horas. Eu sabia que aquele era um dos piores horários, quando os vagões ficam tão cheios que as pessoas são literalmente empurradas para dentro pelos seguranças da estação. Vesti uma saia de pregas azul marinho que batia um palmo acima do joelho e uma blusa branca de tecido bem fininho. Nada por baixo, como sempre, mas dessa vez era diferente. Dessa vez eu não estava apenas sentindo a adrenalina do segredo, eu estava procurando por algo. Desci as escadas da estação Sé e o calor me atingiu como uma parede. Aquele cheiro característico de metrô lotado, mistura de suor, perfume, comida e metal quente, invadiu minhas narinas. A plataforma estava apinhada de gente. Homens de terno voltando do trabalho, mulheres carregando sacolas, de compras, estudantes com mochilas enormes, vendedores ambulantes. Todos ali, apertados, esperando o próximo trem que já vinha atrasado segundo o painel eletrônico. Quando o vagão chegou, as portas se abriram e uma massa humana literalmente despejou para fora. Antes mesmo que todos saíssem, as pessoas da plataforma já começavam a se empurrar para dentro. Eu me deixei levar por aquela onda, sendo pressionada de todos os lados, sentindo mãos me empurrando pelas costas, cotovelos me acertando, bolsas batendo nas minhas pernas. Consegui entrar, mas fiquei bem no meio do vagão, sem nenhum apoio, completamente cercada por corpos estranhos. As portas tentaram fechar 3 vezes até conseguir. O aviso sonoro tocava. Elas começavam a se mover, mas esbarravam em alguém e abriam de novo. Na 4ª tentativa, finalmente se fecharam e o metrô deu um solavanco para frente. Naquele momento, meu corpo foi jogado contra o homem que estava na minha frente e por trás senti outro corpo se prensando contra minhas costas. Não tinha para onde ir, não tinha como criar espaço. Estávamos todos ali, colados uns nos outros, balançando juntos conforme o trem acelerava. Fechei os olhos e tentei respirar, mas o ar estava quente e pesado. Sentia o calor dos corpos ao meu redor, a umidade, a respiração de pessoas muito próximas do meu rosto. Meu coração batia forte, não de claustrofobia, mas de uma excitação perigosa. Eu estava ali de propósito, havia escolhido aquele horário, aquele vagão, aquela situação, e meu corpo estava respondendo de um jeito que me assustava e me fascinava ao mesmo tempo. O homem atrás de mim estava muito próximo. Sentia a respiração dele na minha nuca, o calor do corpo dele contra minhas costas. Toda vez que o metrô balançava, ele se pressionava ainda mais contra mim, e eu não sabia dizer se era intencional ou apenas consequência do aperto. Tentei me deslocar um pouco para a frente, mas esbarrei em uma senhora que me lançou um olhar irritado. Voltei para a posição anterior e o homem continuava ali, firme, quente, próximo demais. Foi então que senti um toque diferente. A mão dele, que antes estava segurando uma barra de apoio acima da minha cabeça, desceu devagar e roçou no meu quadril. Poderia ser acidental, poderia ser apenas ele tentando se equilibrar, mas havia algo na forma como os dedos permaneceram ali
que me disse que não era. Fiquei completamente imóvel, mal ousando respirar. A mão não se moveu por alguns segundos, como se ele também estivesse testando, esperando minha reação. Eu não reagi, não me afastei, não reclamei, não fiz nada. E aquele silêncio foi tudo que ele precisava. A mão desceu um pouco mais, chegando perigosamente perto da barra da minha saia. Meu corpo inteiro estava em alerta máximo, cada terminação nervosa acesa, cada músculo tenso. O metrô fez uma curva fechada e todos se inclinaram para o lado. Naquele movimento, senti a mão subir por baixo da saia e tocar minha pele nua. O choque foi tão intenso que tive que morder o lábio para não fazer barulho. Aquele toque, a mão quente de um completo estranho na minha pele exposta, no meio de dezenas de pessoas, era tão errado e tão excitante que eu senti minhas pernas fraquejarem. Ele percebeu que eu não estava usando nada por baixo. Senti os dedos pararem por uma fração de segundo, surpresos, e depois continuarem com mais confiança. Estava me tocando ali, no meio de todo mundo, e ninguém sabia, ninguém via. Apenas eu e ele compartilhávamos aquele segredo sujo. Tentei manter a expressão neutra, olhando para frente, fingindo que estava apenas cansada da viagem. Mas por dentro eu estava sendo consumida por um prazer violento e proibido. A mão dele se movia devagar, explorando, acariciando, e eu sentia cada toque amplificado 1000 vezes pela situação absurda em que me encontrava. Aquilo não poderia estar acontecendo. Eu era uma mulher casada, mãe de família, trabalhadora, honesta. Como é que estava ali, deixando um estranho me tocar daquele jeito em público? Mas a verdade é que eu estava, e estava gostando. Meu corpo traidor reagia honestamente, respondendo àquele estímulo proibido de um jeito que nunca tinha respondido aos toques previsíveis de Fernando. Talvez fosse exatamente o perigo, o risco de ser pega, a transgressão completa de todas as regras sociais que me excitava tanto. Ou talvez fosse simplesmente o fato de que aquele homem não me conhecia, não tinha expectativas sobre mim, não me via como a esposa, a dona de casa, a mulher responsável. Para ele eu era apenas um corpo, um objeto de desejo momentâneo, e havia uma liberdade estranha nisso. O metrô começou a diminuir a velocidade, se aproximando da próxima estação. Os corpos ao redor se moveram, preparando-se para a parada, e o homem retirou a mão rapidamente. Senti um vazio súbito quando o toque cessou, como se tivessem arrancado algo de mim. As portas se abriram, um monte de gente saiu e o vagão ficou mais vazio. Virei a cabeça tentando ver o rosto dele, mas havia tanta gente ainda que foi impossível identificar quem era. Podia ser qualquer um dos 5 ou 6 homens que estavam próximos a mim. Novas pessoas entraram, o vagão voltou a encher, mas não tanto quanto antes. Consegui me deslocar até uma barra de apoio e segurei com força, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Meu corpo ainda tremia, minha respiração estava alterada e sentia uma umidade entre as pernas que denunciava o quanto aquilo tinha me afetado. Desci 2 estações depois, completamente transtornada, sem nem lembrar direito qual era meu destino original. Subi as escadas da estação cambaleando, saí para a rua e o ar fresco da noite bateu no meu rosto suado. Encostei em uma parede, tentando recuperar o fôlego, tentando entender o que estava acontecendo comigo. Tinha acabado de viver a experiência mais intensa da minha vida e tinha sido com um completo desconhecido, em uma situação absolutamente inadequada e perigosa. Eu deveria estar com nojo de mim mesma, deveria estar arrependida, assustada, mas não estava. Estava excitada, viva, desperta de uma forma que nunca tinha estado antes. Peguei o celular e vi que Fernando tinha mandado mensagem perguntando que horas eu chegaria para o jantar. A normalidade daquela mensagem, a rotina que me esperava em casa, me pareceu tão distante da realidade que eu estava vivendo naquele momento. Como é que eu ia voltar para casa, sentar na mesa, conversar sobre banalidades, fingir que era a mesma pessoa que tinha saído de manhã? Eu tinha mudado. Algo dentro de mim tinha se quebrado, ou talvez tivesse se libertado, e eu sabia que não havia mais volta. Respondi que estava chegando e comecei a caminhar até o ponto de ônibus. Durante todo o caminho de volta para casa, repassei cada segundo daquela experiência no metrô. O toque, o calor, o perigo, a excitação incontrolável.
E percebi com clareza assustadora que eu queria mais. Não tinha sido suficiente. Pelo contrário, tinha apenas aberto meu apetite para algo que eu nem sabia que existia dentro de mim. Cheguei em casa. Fernando estava na sala assistindo o jornal. Ele me cumprimentou sem tirar os olhos da televisão. Perguntou se eu tinha comprado o pão que ele tinha pedido. Reclamou que o chuveiro estava com pouca pressão de novo. Eu respondi no automático. Fui para o quarto, troquei de roupa, ajeitei o cabelo. No espelho, meu rosto parecia o mesmo de sempre, mas meus olhos tinham um brilho diferente, uma intensidade que eu não reconhecia. Jantamos em silêncio, como sempre. Fernando mastigava devagar, concentrado no celular, lendo notícias sobre não sei o quê. Eu empurrava a comida no prato, sem fome, com a cabeça completamente em outro lugar. Quando terminamos, ele foi assistir mais televisão e eu fui lavar a louça. Enquanto a água quente escorria pelas minhas mãos, eu pensava em como era surreal aquele contraste. Há poucas horas eu estava sendo tocada por um estranho no metrô lotado, vivendo o momento mais transgressor da minha vida, e agora estava ali, lavando pratos, ouvindo o barulho da novela na sala ao lado. Aquela noite, quando Fernando me procurou para a nossa quinta-feira de sempre, eu fingi que estava com dor de cabeça. Não conseguia suportar a ideia daqueles toques previsíveis, daquela rotina sem graça. Meu corpo ainda estava vibrando com a memória daquela tarde, e qualquer coisa que viesse depois parecia insuficiente, sem graça, morta. Fernando nem insistiu muito, deu um beijo na minha testa e virou para o lado, dormindo em minutos. Eu fiquei acordada até de madrugada, olhando para o teto, sabendo que tinha descoberto algo dentro de mim que não poderia mais ignorar. Nos dias seguintes, tentei voltar à rotina normal. Fui trabalhar na clínica, fiz as tarefas de casa, conversei com as vizinhas, fingi que estava tudo bem, mas não estava. Minha cabeça voltava constantemente para aquele vagão de metrô, para aquele toque proibido, para aquela sensação de estar completamente fora de controle. E quanto mais eu pensava, mais eu desejava repetir. Comecei a inventar desculpas para sair nos horários de pico. Dizia que precisava resolver coisas no centro, que tinha consulta médica, que ia visitar uma amiga que morava longe. Fernando não desconfiava de nada, apenas acenava distraído e voltava para suas planilhas. E eu saía, sempre com a mesma roupa estratégica, sempre sem nada por baixo, sempre procurando os vagões mais lotados, os horários mais caóticos. Nem sempre acontecia algo. Às vezes eu pegava o metrô lotado e nada de diferente acontecia além do aperto normal. Mas outras vezes sentia aqueles toques inconfundíveis. Mãos que demoravam tempo demais em lugares que não deviam estar. Corpos que se pressionavam com uma insistência que ia além do acidental. E eu permitia. Ficava ali, imóvel, deixando acontecer, me entregando àquele prazer proibido e perigoso. Estava me tornando viciada naquilo. E eu sabia. Cada saída era como uma dose de algo que me fazia esquecer de tudo o resto. O tédio, a rotina, a sensação de estar desperdiçando meus melhores anos em uma vida sem cor. Naqueles momentos dentro dos vagões lotados, espremida entre corpos desconhecidos, eu me sentia realmente viva. Era como se a mulher comportada e previsível ficasse em casa e outra pessoa, alguém que eu mal conhecia, mas que estava descobrindo aos poucos, tomasse meu lugar. Comecei a ser mais estratégica. Aprendi quais linhas eram mais movimentadas, quais horários tinham mais aperto, quais estações concentravam mais gente. A linha vermelha entre 5 e 7 da tarde era a pior, ou a melhor, dependendo do ponto de vista. Eu passei a frequentar aquele trecho específico, entrando na Sé e descendo no Tatuapé, só para viver aqueles 15 minutos de tensão extrema. Às vezes pegava o metrô de volta logo em seguida, apenas para repetir a experiência. Mudei minha forma de me vestir. Antes eu usava roupas discretas, próprias para uma mulher de 38 anos que não quer chamar atenção. Mas agora eu escolhia peças que desenhavam meu corpo, que mostravam minhas curvas, que faziam os homens olharem. Saias justas que marcavam os quadris, vestidos que deixavam as pernas à mostra, blusas que insinuavam mais do que revelavam. E sempre, sempre, sem nada por baixo. Aquele segredo era minha arma, minha forma de carregar um poder invisível que só eu conhecia. Fernando percebeu a mudança no meu visual.
Uma noite ele comentou que eu estava se arrumando muito para ir ao mercado e perguntou se tinha alguma coisa diferente acontecendo. Senti meu coração acelerar, mas mantive a calma. Disse que estava apenas cuidando mais de mim, que uma mulher não precisa de motivo especial para querer se sentir bonita. Ele pareceu aceitar a explicação, mas ficou me olhando de um jeito estranho por alguns dias. Tive que ser mais cuidadosa. Foi numa terça-feira chuvosa de abril que aconteceu o episódio mais intenso. Eu tinha saído no meio da tarde, dizendo que ia resolver um problema no banco. Chovia forte, aquelas chuvas de São Paulo que alagam tudo em minutos e fazem o trânsito parar completamente. Desci na Estação República e o metrô já estava mais cheio que o normal, porque todo mundo tinha abandonado os ônibus por causa do temporal. A plataforma estava lotada, as pessoas molhadas, irritadas, empurrando para conseguir entrar nos vagões. Quando o trem chegou, foi uma confusão total. Todo mundo se empurrou ao mesmo tempo, e eu fui literalmente carregada pela multidão para dentro do vagão. Não consegui segurar em nada, fiquei completamente cercada por corpos, sem nenhum apoio, sendo sacudida de um lado para o outro conforme o metrô se movia. O cheiro de roupa molhada, perfume misturado com suor e aquele calor úmido e abafado criavam uma atmosfera quase sufocante. Tinha um homem bem atrás de mim, alto pelo que eu podia sentir, e a cada balanço do trem ele se pressionava contra minhas costas. Era diferente dos outros. Havia uma intencionalidade clara nos movimentos dele, uma ousadia que os outros não tinham demonstrado. Senti a mão dele na minha cintura, firme, segurando e depois descendo devagar pelo meu quadril. Meu coração disparou. Aquilo estava indo mais longe do que as outras vezes. Deveria ter me afastado, deveria ter dito algo, mas meu corpo estava congelado em uma mistura de medo e excitação. A mão continuou descendo, chegou na barra da minha saia justa e, sem nenhuma hesitação, deslizou por baixo do tecido. Quando os dedos tocaram minha pele nua, sem nenhuma barreira, senti um choque elétrico percorrer meu corpo inteiro. Ele descobriu meu segredo, e aquilo pareceu deixá-lo ainda mais ousado. Os dedos exploravam com uma confiança perturbadora, como se ele tivesse todo o direito de fazer aquilo, como se meu corpo fosse propriedade dele para fazer o que quisesse. E a parte mais assustadora era que eu não estava impedindo. Estava ali, parada, deixando um completo estranho me tocar das formas mais íntimas possíveis, em um vagão cheio de gente, em plena luz do dia. Era absolutamente errado, e exatamente por isso era tão excitante que eu mal conseguia respirar. O metrô balançou forte em uma curva, e aproveitando o movimento, ele me puxou ainda mais contra ele. Senti o corpo inteiro dele colado nas minhas costas, o calor, a respiração pesada no meu pescoço, e a mão continuava se movendo, tocando, explorando. Fechei os olhos com força, tentando não fazer nenhum som, mas meu corpo tremia inteiro. Estava sendo dominada por um prazer tão intenso que beirava a dor. E se vocês estão me ouvindo até aqui, obrigada de coração por ficarem comigo nessa jornada difícil. Sei que não é fácil ouvir uma história assim, tão crua, tão honesta sobre os lados escuros que existem dentro de cada um de nós. Se essa história está te tocando de alguma forma, te fazendo pensar sobre seus próprios desejos escondidos, suas próprias transgressões silenciosas, eu gostaria de te pedir um favor. Clica ali no Valeu Demais, deixa seu apoio para que essa mensagem chegue a outras pessoas que também precisam ouvir que não estão sozinhas nos seus conflitos internos. É um gesto pequeno, mas que significa muito para mim, para que eu possa continuar compartilhando essas histórias verdadeiras com vocês. Agora, deixa eu continuar contando o que aconteceu naquele dia. A situação estava ficando perigosa demais. A mão dele tinha ido muito além do que deveria, e eu estava à beira de perder completamente o controle ali mesmo, no meio de todas aquelas pessoas. Foi quando olhei para o lado e percebi uma mulher me observando. Ela tinha uns 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, e nos seus olhos havia uma expressão que eu não consegui decifrar. Era julgamento? Era compreensão? Era inveja? Aquele olhar me trouxe de volta à realidade com um baque violento. De repente me dei conta da gravidade do que estava acontecendo. Aquilo não era mais um jogo, não era mais uma transgressão controlada. Estava completamente vulnerável nas mãos de um homem que eu não conhecia, que poderia ser qualquer pessoa, que poderia fazer qualquer coisa.
O medo finalmente chegou, atravessando a excitação como uma faca. Tentei me mover, me afastar, mas ele me segurou com mais força pela cintura. Senti pânico de verdade. E se ele não parasse? E se fosse ainda mais longe? E se alguém percebesse claramente o que estava acontecendo e fizesse um escândalo? Eu seria exposta, humilhada publicamente. Meu casamento acabaria. Minha vida inteira desmoronaria. Juntei forças e empurrei com o cotovelo para trás, acertando ele nas costelas. Não foi forte, mas foi o suficiente para ele entender a mensagem. A mão se retirou imediatamente. O metrô parou na próxima estação, as portas se abriram e ele desapareceu na multidão antes que eu pudesse sequer virar para ver o rosto. Fiquei ali, tremendo, com as pernas bambas, tentando me recompor. Várias pessoas saíram, o vagão esvaziou um pouco e consegui finalmente me segurar em uma barra de apoio. Meu corpo ainda vibrava com toda aquela adrenalina, mas agora misturada com um medo retroativo do que poderia ter acontecido. Desci na próxima estação, subi as escadas cambaleando e quando cheguei na rua, a chuva tinha parado. O céu estava abrindo, mostrando pedaços de azul entre as nuvens cinzentas. Sentei num banco molhado de uma praça próxima, sem me importar com a água encharcando minha roupa. E chorei. Chorei de alívio, de medo, de vergonha, de confusão. O que estava fazendo da minha vida? Onde isso ia parar? Até onde eu estava disposta a ir nessa busca por algo que eu nem sabia direito o que era? Fiquei ali sentada, por quase 1 hora, vendo as pessoas passarem, a cidade voltando ao normal depois do temporal e tentando encontrar alguma resposta dentro de mim. Mas não havia resposta fácil. Tinha descoberto um lado meu que não conhecia, um desejo profundo e transgressor que havia ficado dormindo durante todos aqueles anos de casamento monótono e vida previsível. Agora que tinha acordado, não sabia como fazer ele voltar a dormir. Não sabia se queria fazer ele voltar a dormir. Voltei para casa já, anoitecendo. Fernando estava na sala, preocupado, dizendo que tinha tentado me ligar várias vezes e eu não atendia. Olhei para o celular e vi as chamadas perdidas. Inventei uma história sobre ter deixado o telefone no silencioso, sobre o banco estar lotado por causa da chuva, sobre ter encontrado uma conhecida e ficado conversando. Ele acreditou ou fingiu acreditar, e a vida voltou ao normal, ou ao que a gente chamava de normal. Mas naquela noite, deitada na cama ao lado do meu marido que dormia profundamente, eu sabia que nada mais seria como antes. Tinha provado de algo perigoso, viciante, que mexia com partes de mim que eu nem sabia que existiam. E apesar do susto, apesar do medo que tinha sentido, a verdade inegável era que eu queria mais, precisava de mais. Aquela fome dentro de mim tinha crescido tanto que não conseguia mais imaginar voltar a ser apenas a dona de casa comportada que eu tinha sido durante tanto tempo. Passei os dias seguintes tentando me convencer de que precisava parar. Aquilo era perigoso, errado, destrutivo. Mas quanto mais eu tentava me afastar, mais forte ficava a vontade. Era como uma coceira que não passava, uma sede que não se saciava. Cada vez que via o relógio marcando o horário de pico, meu corpo reagia automaticamente. Meu coração acelerava, minha pele formigava, e eu sabia que era só questão de tempo até eu ceder de novo. E cedi, claro que cedi. 1 semana depois, eu estava de volta ao metrô, no mesmo horário, usando uma roupa ainda mais provocante, procurando de novo aquela sensação que me fazia sentir viva. O vício tinha me pego completamente e eu não tinha mais forças para resistir. Os meses foram passando e aquilo que tinha começado como uma transgressão ocasional se transformou em parte da minha rotina. Eu tinha me tornado outra pessoa. Ou talvez tivesse apenas revelado quem eu sempre fui por baixo da máscara de mulher certinha. 3, 4 vezes por semana eu inventava desculpas para sair nos horários mais movimentados. Fernando já nem questionava mais, estava acostumado com minhas saídas frequentes. Eu dizia que estava fazendo aulas de artesanato, que tinha entrado num grupo de caminhada, que estava ajudando uma amiga com não sei o quê. Mentiras que saíam da minha boca com uma facilidade que me assustava. Minha relação com Fernando estava estranha. Por um lado, continuávamos nossas caminhadas noturnas, secretas, que para ele ainda eram o auge da nossa transgressão.
Ele achava que aquilo tinha salvado nosso casamento, que tinha trazido de volta a paixão. E de certa forma tinha mesmo, só que não da maneira que ele imaginava. Eu usava a excitação que acumulava nas minhas experiências solitárias e descarregava com ele, fingindo que era tudo por causa das nossas caminhadas. Ele não fazia ideia de que quando eu gemia nos braços dele, estava repassando na cabeça os toques dos estranhos no metrô. A culpa aparecia às vezes, geralmente de madrugada, quando eu não conseguia dormir. Olhava para Fernando roncando ao meu lado, tão tranquilo, tão alheio a tudo, e me perguntava que tipo de pessoa eu tinha me tornado. Estava traindo ele? Tecnicamente não havia outro homem. Não havia um relacionamento. Não havia nem sequer rostos ou nomes. Eram apenas toques anônimos, em situações que eu provocava de propósito. Mas no fundo, eu sabia que era traição sim. Traição do pior tipo. Porque eu estava gostando. Porque eu procurava ativamente por aquilo. Comecei a perceber mudanças em mim que iam além das roupas e das saídas. Meu corpo tinha acordado de uma forma que eu não conhecia. Eu me sentia mais sensual, mais consciente da minha própria sexualidade. Caminhava diferente, mais confiante, rebolando os quadris de um jeito que antes me pareceria vulgar. Olhava os homens nos olhos, sustentava o olhar, sorria de canto quando percebia que eles me desejavam. Tinha descoberto um poder que não sabia que tinha, e aquilo era embriagante. Na clínica veterinária onde trabalhava, os clientes começaram a me tratar diferente. Homens que antes mal me notavam, agora puxavam conversa, faziam elogios, demoravam mais tempo no balcão só para trocar algumas palavras comigo. Dr. Marcelo, o veterinário dono da clínica, um homem de uns 45 anos, divorciado, começou a me dar atenção de um jeito que nunca tinha dado antes. Ele me chamava para almoçar, dizia que eu estava diferente, mais bonita, que tinha algo diferente no meu jeito. Eu sabia exatamente o que era diferente, mas é claro que não podia contar. Tinha dias que a fissura era tão forte que eu mal conseguia me concentrar no trabalho. Ficava olhando o relógio, contando os minutos para poder sair e ir para o metrô. Era como uma droga mesmo, com todos os sintomas de abstinência quando ficava muito tempo sem. Meu corpo pedia, minha mente obcecava, e eu não conseguia pensar em mais nada além de estar naquele vagão lotado de novo, sentindo aquela adrenalina, aquela tensão, aquele prazer proibido. Mas junto com o vício, vinha também uma necessidade de doses cada vez maiores. O que antes me satisfazia já não era mais suficiente. Simples toques já não me excitavam como no começo. Eu queria mais, precisava de mais, e isso me levou a situações cada vez mais arriscadas. Comecei a usar saias tão curtas que qualquer movimento brusco revelaria tudo. Vestidos tão justos e finos que ficava óbvio que não havia nada. Por baixo, eu estava escalando, perdendo o controle sobre até onde estava disposta a ir. Foi num sábado à tarde que aconteceu algo que mudou tudo de novo. Sábados costumavam ser mais vazios no metrô. Mas tinha um jogo do Corinthians naquele dia, e a linha que passava perto do estádio estava lotada de torcedores, grupos de homens empolgados, bebidos, barulhentos, todos vestidos de preto e branco, cantando, gritando. Deveria ter evitado, deveria ter percebido que aquilo era perigoso. Demais, mas a verdade é que exatamente por isso eu fui. Entrei num vagão cheio de torcedores. Era uma multidão masculina, cheirando a cerveja e suor, eufórica com a vitória do time. Eu era uma das poucas mulheres ali, e estava vestindo um vestido branco curtíssimo que marcava cada curva do meu corpo. Os olhares que recebi quando entrei foram intensos, descarados, alguns até acompanhados de assovios e comentários. Deveria ter saído, mas fiquei. Me coloquei no meio do vagão, cercada por aqueles homens todos, e senti uma excitação perigosa subindo pela minha espinha. Estava brincando com fogo e sabia disso. O metrô arrancou e os corpos balançaram. Senti mãos me tocando de vários lados ao mesmo tempo. Não dava para saber de quem eram. Eram muitos, muitos demais. Alguém encostou atrás de mim, alguém do lado, mãos nos meus quadris, nas minhas coxas, subindo pelas costas. Entrei em pânico. Aquilo tinha ido longe demais. Não era mais um toque secreto de um estranho. Era um assédio coletivo. E eu tinha me colocado naquela situação. Tentei me mover, mas estava completamente cercada. Os homens riam,
Falavam alto, e alguns claramente estavam aproveitando a situação. Empurrei com força, usei os cotovelos e consegui abrir caminho até a porta. Na próxima estação saí correndo, com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Subi as escadas tropeçando, empurrei a catraca com violência e quando cheguei na rua, desabei num banco. Estava tremendo inteira, não de excitação dessa vez, mas de medo real. Tinha ido longe demais, muito longe. Poderia ter acontecido qualquer coisa naquele vagão, e teria sido completamente minha culpa. Que tipo de loucura estava me possuindo? Onde tinha ficado meu bom senso, meu instinto de sobrevivência? Fiquei ali sentada por muito tempo, tentando me acalmar, tentando entender o que estava acontecendo comigo. Não era mais sobre o tédio do casamento, não era mais sobre quebrar a rotina. Tinha virado uma compulsão destrutiva, um vício que estava me levando para lugares cada vez mais perigosos. E o pior de tudo era que mesmo depois daquele susto, mesmo com todo o medo que tinha sentido, uma parte de mim ainda estava excitada com o que tinha acontecido. Aquela foi minha primeira tentativa real de parar. Passei 2 semanas sem ir ao metrô fora dos horários necessários. Voltei a usar roupas normais, a colocar calcinha e sutiã. Tentei me reconectar com Fernando, ser mais presente no casamento, focar no trabalho. Mas era como tentar prender a respiração. Podia aguentar por um tempo, mas eventualmente precisava voltar a respirar. E para mim, respirar significava voltar para aqueles vagões lotados. A recaída foi ainda mais intensa do que antes. Voltei com tudo, usando roupas ainda mais provocantes, me colocando em situações ainda mais arriscadas. Era como se o período de abstinência tivesse apenas acumulado a necessidade. E agora, ela explodia com força, dobrada. Eu estava fora de controle, completamente dominada por aquele desejo que tinha crescido tanto dentro de mim que não cabia mais. Fernando começou a desconfiar. Uma noite ele pegou meu celular enquanto eu estava no banho e viu mensagens de um número desconhecido. Era de um homem do metrô que tinha conseguido me dar o telefone num pedaço de papel durante um dos episódios. Eu nunca tinha respondido, mas as mensagens dele estavam lá, explícitas, descrevendo o que tinha acontecido entre nós. Quando saí do banho, Fernando estava sentado na cama com o celular na mão e uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dele. O que é isso? Quem é esse homem? Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Tentei inventar uma história, dizer que era spam, que não conhecia aquele número, mas Fernando não era idiota. Ele tinha lido as mensagens, sabia que eram verdadeiras, sabia que descreviam situações reais. Você está me traindo? Com quem? Há quanto tempo? Não consegui responder. Fiquei ali parada, muda, vendo minha vida desmoronar na frente dos meus olhos. Fernando jogou o celular na cama e saiu do quarto batendo a porta. Ouvi ele pegar as chaves do carro e sair de casa. Fiquei sozinha, sentada na beirada da cama, olhando para aquele celular que tinha revelado meu segredo e não senti o que deveria sentir. Deveria estar desesperada, arrependida, preocupada com o meu casamento. Mas o que sentia era um vazio estranho, quase um alívio por não precisar mais esconder. Fernando voltou de madrugada, bêbado, cheirando a cigarro apesar de não fumar há anos. Entrou no quarto cambaleando e se jogou na cama sem trocar de roupa. Fiquei acordada ao lado dele, ouvindo a respiração pesada, sabendo que no dia seguinte teríamos que conversar, que decisões teriam que ser tomadas, que minha vida como eu conhecia provavelmente tinha acabado naquela noite. Mas mesmo com tudo desmoronando ao meu redor, mesmo sabendo que tinha perdido meu casamento por causa daquele vício insano, uma parte escura dentro de mim já estava pensando em quando poderia voltar ao metrô. E foi nesse momento que percebi com clareza aterradora o quanto aquilo tinha me consumido completamente. A conversa com Fernando na manhã seguinte foi uma das coisas mais difíceis que já vivi. Ele estava sentado na mesa da cozinha, com uma xícara de café frio na frente, os olhos vermelhos de quem não dormiu direito, e uma expressão que misturava raiva, tristeza e decepção. Me sentei do outro lado da mesa e por alguns minutos nenhum de nós disse nada. O silêncio era tão pesado que parecia ocupar todo o espaço da cozinha. Explica para mim. Ele finalmente falou com a voz rouca. Explica o que está acontecendo. Quem é esse homem? Quantos são?
Há quanto tempo você está fazendo isso? Respirei fundo e decidi que não adiantava mais mentir. Ele já sabia parte da verdade, e talvez fosse hora de colocar tudo para fora. Contei sobre o tédio que sentia no nosso casamento, sobre como as caminhadas noturnas que ele achava que eram só nossas tinham despertado algo muito maior em mim. Contei sobre o metrô, sobre os toques anônimos, sobre como aquilo tinha se tornado um vício que eu não conseguia controlar. Omiti os detalhes mais sórdidos, mas fui honesta sobre a essência. Não havia um homem específico, não havia um caso. Era algo muito pior do que isso, porque envolvia dezenas de estranhos, situações completamente inadequadas. Uma compulsão que tinha tomado conta da minha vida. Fernando me ouvia com uma expressão de horror crescente no rosto. Quanto mais eu falava, mais ele parecia não reconhecer a mulher sentada na frente dele. Quando terminei, ele ficou em silêncio por muito tempo. Depois levantou, pegou a xícara de café frio e jogou na pia com tanta força que o barulho me fez pular da cadeira. Você está doente. Precisa de ajuda. Isso não é normal. Não é só traição. É algo muito errado na sua cabeça. Suas palavras doíam, mas eu sabia que ele tinha razão. Não era comportamento normal. Não era só uma mulher insatisfeita procurando atenção. Era uma compulsão destrutiva que estava arruinando minha vida. Fernando disse que precisava de um tempo para pensar. Pegou uma mala, jogou algumas roupas dentro e foi ficar na casa do irmão dele. Me deixou sozinha na nossa casa, com o silêncio pesado e a consciência do estrago que tinha feito. Passei o fim de semana inteiro trancada, sem coragem de sair, sem coragem de encarar a realidade do que minha vida tinha se tornado. Liguei para a clínica dizendo que estava doente e não poderia trabalhar na segunda-feira. Dr. Marcelo pareceu preocupado, ofereceu ajuda, mas recusei. Fiquei 3 dias sozinha naquela casa, repassando cada escolha que tinha feito nos últimos meses. Como tinha chegado até ali? Quando exatamente tinha perdido o controle? Tinha começado de forma tão inocente, apenas uma esposa entediada querendo sentir algo diferente, mas tinha evoluído para algo perigoso, compulsivo, que estava destruindo tudo ao meu redor. E o mais assustador era que mesmo com tudo desmoronando, mesmo sabendo que tinha perdido meu casamento, a vontade de voltar ao metrô continuava pulsando dentro de mim como um coração doente. Fernando voltou na quarta-feira à noite. Sentou comigo na sala e colocou as cartas na mesa. Disse que me amava, que nosso casamento de 17 anos significava algo para ele, mas que não conseguia continuar daquele jeito. Me deu 2 opções. Ou eu procurava ajuda profissional, fazia terapia, tratava aquilo como a compulsão que era, ou ele pediria o divórcio. Não havia meio termo. Concordei em fazer terapia. Não sei se foi por realmente querer mudar ou apenas para não perder a segurança do casamento, mas concordei. Fernando marcou uma consulta com uma psicóloga que uma amiga dele tinha recomendado. Doutora Sônia, uma mulher de uns 60 anos, cabelos brancos, presos num coque, óculos de grau grosso e um jeito sério, mas acolhedor. Comecei a ir 2 vezes por semana. As primeiras sessões foram difíceis. Contar para uma estranha sobre minhas compulsões, sobre os episódios no metrô, sobre o vício que tinha desenvolvido, era humilhante. Mas doutora Sônia não me julgava. Ela ouvia, fazia perguntas, tentava entender a raiz daquilo tudo. Falamos muito sobre minha infância, sobre minha educação repressora, sobre como tinha casado jovem e nunca tinha realmente explorado minha sexualidade. Ela disse que o que eu tinha desenvolvido era uma forma de hipersexualidade, uma compulsão sexual que usava o risco e a transgressão como gatilhos. O tratamento era longo, ela avisou. Não seria resolvido em algumas sessões. Precisaria de meses, talvez anos, para eu entender completamente o que tinha acontecido comigo e desenvolver mecanismos saudáveis para lidar com meus desejos. Fernando foi junto em algumas sessões de terapia de casal. Ali, ele desabafou sobre como se sentia traído, enganado, sobre como as caminhadas secretas, que para ele eram íntimas, agora pareciam manchadas pelo que eu tinha feito depois. Tentei realmente me recuperar. Parei completamente com as saídas para o metrô. Voltei a usar roupas normais. Evitava situações que pudessem me tentar. Fernando ficou mais presente, tentando reconstruir nossa intimidade de uma forma mais saudável.
Fizemos mais sessões juntos, conversamos mais, tentamos reconectar. Por alguns meses pareceu que estava funcionando. Mas a verdade, e isso é doloroso admitir, é que a vontade nunca foi embora de verdade. Ela apenas ficou adormecida, esperando uma oportunidade. E essa oportunidade veio numa tarde de agosto, 6 meses depois de ter começado a terapia. Eu tinha uma consulta de acompanhamento num médico do outro lado da cidade. Fernando me ofereceu carona, mas recusei. Disse que ia de ônibus mesmo, que estava tudo bem. Era mentira. Eu queria pegar o metrô. Queria passar por aquela tentação e provar para mim mesma que conseguia resistir. Desci na estação usando uma roupa completamente comportada, calça jeans, blusa larga, tênis, calcinha e sutiã por baixo, como uma pessoa normal. Era horário de movimento, mas não o pico. O vagão estava cheio, mas não lotado. Consegui ficar perto da porta, segurando na barra de apoio, respirando fundo, me parabenizando mentalmente por estar resistindo. Estava conseguindo. Estava controlando a compulsão. Foi então que senti aquele cheiro. Perfume masculino, alguma coisa amadeirada misturada com suor limpo. Um homem encostou do meu lado e aquele cheiro me transportou instantaneamente de volta. Meu corpo reagiu antes da minha mente poder processar. O formigamento na barriga, o coração acelerando, a pele arrepiando. Apenas um cheiro. E todos aqueles meses de esforço, de terapia, de reconstrução, desmoronaram como um castelo de cartas. Olhei para o lado. Ele era jovem, devia ter uns 20 e poucos anos, moreno, cabelo cacheado, olhos escuros. Estava usando o uniforme de alguma empresa de manutenção. Ele me olhou de volta e sorriu. Não era um sorriso inocente. Era o sorriso de quem sabe exatamente o que está acontecendo, de quem reconhece a fome no olhar de outra pessoa. E naquele momento, eu soube que tinha perdido a batalha. Vou ser sincera com vocês que estão me acompanhando até aqui. Agradeço de coração por não me julgarem, por continuarem ouvindo essa história tão difícil. Sei que muitos de vocês devem estar se perguntando onde isso vai dar, se tem algum final feliz esperando por mim. Se essa história está tocando você de alguma forma, se reconhece em mim algum pedaço de você mesmo, das suas próprias lutas com desejos que não consegue controlar, quero te pedir um favor. Me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo, que tipo de história você mais gosta de ouvir e se já passou por alguma situação parecida com a minha. Quero saber que não estou sozinha nisso. Não precisa contar detalhes se não quiser, mas saber que tem outras pessoas aí que entendem, que passam pelas mesmas lutas, faria muita diferença para mim. Agora deixa eu continuar. Não aconteceu nada naquele dia no metrô. Eu desci na minha estação, fui para a consulta médica, voltei para casa. Mas aquele encontro, aquele momento de fraqueza, tinha mostrado que eu não estava curada. A compulsão continuava viva dentro de mim, apenas esperando o momento certo para ressurgir. E isso me apavorou de uma forma que nem consigo descrever direito. Contei para a doutora Sônia na sessão seguinte. Ela não pareceu surpresa. Disse que recaídas, ou quase recaídas, eram parte do processo de recuperação. O importante era que eu tinha resistido, não tinha agido de acordo com o impulso, mas eu sabia a verdade. Não tinha agido porque não tive oportunidade, não porque tivesse realmente controlado. Se aquele rapaz tivesse feito alguma coisa, algum movimento, eu teria cedido completamente. Fernando percebeu que alguma coisa tinha mudado em mim depois daquele dia. Eu estava mais tensa, mais distante, mais irritada. Ele perguntou se estava tudo bem, se a terapia estava ajudando, se ele estava fazendo alguma coisa errada. Menti dizendo que estava tudo bem, que era só cansaço do trabalho, que logo passaria. Mas não passava. Pelo contrário, só piorava. A vontade voltou com força total. Era como se aquele breve momento de contato com o que eu tinha largado tivesse reacendido tudo. Comecei a ter sonhos todas as noites. Sonhos intensos, vívidos, onde eu estava de volta àqueles vagões lotados, sendo tocada por mãos anônimas, me entregando completamente àquele prazer proibido. Acordava suada, o corpo todo tenso, e olhava para Fernando dormindo ao meu lado sem fazer ideia do inferno que eu estava vivendo. Sabia que estava à beira de uma recaída completa. Podia sentir a queda chegando, inevitável como uma avalanche que já começou a descer a montanha.
Era questão de tempo até eu ceder de novo. E a parte mais assustadora era que uma parte de mim queria ceder. Estava cansada de lutar, cansada de fingir ser alguém que não era. A recaída aconteceu numa segunda-feira de setembro. Tinha sido um fim de semana particularmente difícil. Fernando e eu tínhamos brigado feio por causa de uma bobagem qualquer, algo sobre eu não ter limpado direito a cozinha. Mas no fundo, ambos sabíamos que a briga não era sobre aquilo. Era sobre a distância que tinha crescido entre nós, sobre a confiança quebrada, sobre o fato de que por mais que tentássemos fingir que estava tudo bem, não estava. Saí de casa naquela segunda dizendo que ia trabalhar, mas não fui. Liguei para a clínica inventando uma desculpa qualquer e fui direto para o metrô, no horário de pico da manhã. Estava usando um vestido que tinha comprado há meses, mas nunca tinha tido coragem de usar. Curto, justo, de um tecido tão fino que desenhava cada curva do meu corpo. E por baixo, nada. Absolutamente nada. Tinha voltado. A sensação de estar ali de novo, depois de tantos meses de abstinência, era indescritível. Era como voltar para casa depois de um exílio longo. Meu corpo inteiro vibrava de antecipação. Entrei no vagão lotado e me posicionei estrategicamente no meio, onde o aperto era maior. Fechei os olhos e me deixei levar pela multidão, pelos contatos, pela tensão deliciosa de estar fazendo de novo aquilo que tinha jurado nunca mais fazer. Não demorou muito. Um homem atrás de mim, a mão descendo pelo meu quadril, o toque inconfundível que não era acidental. E eu deixei. Não apenas deixei, eu me inclinei levemente para trás, facilitando, encorajando. A mão ficou mais ousada, subiu pela minha coxa, e quando encontrou pele nua, sem nenhuma barreira, senti o corpo do homem se rigidificar atrás de mim em surpresa e excitação. Foi intenso, mais intenso do que eu lembrava, talvez porque tinha ficado tanto tempo sem. Meu corpo reagiu com uma violência que me assustou, tremendo inteiro, e tive que segurar na barra de apoio com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Quando desci do metrô 4 estações depois, estava completamente transtornada, mal conseguindo caminhar direito. Fiquei sentada num banco da estação por quase meia hora, tentando voltar à realidade. O que tinha acabado de fazer? Todos aqueles meses de terapia, de esforço, de tentar reconstruir meu casamento, jogados fora em 15 minutos de prazer proibido. E o pior de tudo era que não me arrependia. Pelo contrário, já estava planejando quando poderia voltar. A partir daquele dia, desisti de lutar. Parei de fingir que conseguiria vencer aquela compulsão. Aceitei que aquilo era parte de mim, um lado escuro que não conseguia suprimir. Continuei indo na terapia. Continuei fingindo para Fernando que estava melhorando, mas por dentro eu sabia que tinha me rendido completamente ao vício. Voltei a frequentar o metrô regularmente, não todos os dias como antes, porque precisava manter as aparências, mas pelo menos 3 vezes por semana. Desenvolveu uma rotina, uma técnica. Sabia exatamente quais linhas, quais horários, quais estações eram melhores. Tinha me tornado especialista na minha própria degradação. Fernando desconfiava. Eu sabia que desconfiava, mas ele não tinha provas. Eu tinha aprendido com o erro do celular. Agora deletava tudo, não aceitava contatos de ninguém, não deixava rastros. Era mais cuidadosa, mais calculista. Tinha me tornado mentirosa profissional, e isso deveria me assustar. Mas a verdade é que eu nem ligava mais. Foi numa dessas idas ao metrô que conheci Júlio. Não deveria dizer que conheci, porque não houve apresentação formal, não trocamos nomes, endereços ou telefones. Mas ele se tornou presença constante. Era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação fina, sempre de terno, claramente, vindo de algum trabalho executivo. E ele estava sempre ali, no mesmo horário que eu, no mesmo vagão, fazendo as mesmas coisas que eu. Nós nos reconhecemos. Era impossível não reconhecer. Ele sabia o que eu procurava, e eu sabia o que ele procurava. E começamos uma dança estranha e silenciosa. Não falávamos, não nos olhávamos diretamente, mas havia um acordo tácito entre nós. Ele me procurava naquele vagão lotado, e eu me deixava encontrar. Os encontros com Júlio eram diferentes dos
Toques anônimos de estranhos aleatórios. Havia uma continuidade, uma evolução. Cada vez ele ia um pouco mais longe, testava novos limites, e eu sempre permitia. Aquilo era perigoso de um jeito novo, porque não era mais completamente anônimo. Era quase um relacionamento. Ainda que um relacionamento doente, baseado apenas em encontros secretos num vagão de metrô. Doutora Sônia percebeu que alguma coisa tinha mudado nas minhas sessões. Eu tinha parado de falar sobre a compulsão, sobre as dificuldades, e focava apenas em assuntos superficiais. Ela me confrontou numa sessão. Disse que eu estava fugindo, que não estava sendo honesta nem com ela nem comigo mesma. E ela estava certa. Mas eu não conseguia mais ser honesta. Tinha construído tantas camadas de mentiras que nem eu mesma sabia mais onde estava a verdade. Fernando também percebeu. Numa noite, ele sentou comigo na sala e disse que sabia que eu tinha voltado. Não tinha provas concretas, mas conhecia meu corpo, meu jeito, e sabia quando eu estava envolvida naquilo de novo. Tentei negar, mas ele me cortou. Não minta mais para mim. Por favor, me poupe pelo menos disso. Eu podia ter mentido mesmo assim. Podia ter insistido que ele estava enganado, mas de repente me senti cansada demais para continuar fingindo. Então, confirmei. Disse que tinha tentado parar, que tinha lutado com todas as forças, mas que não conseguia. Aquilo era maior do que eu, mais forte do que minha vontade, mais poderoso do que meu amor por ele ou por nosso casamento. Fernando chorou. Foi a primeira vez em 17 anos de casamento que vi meu marido chorar. Ele disse que me amava, que sempre tinha me amado, mas que não conseguia mais viver daquele jeito. Não conseguia mais dividir a cama com uma mulher que estava constantemente pensando em outras pessoas, em outras situações. Não conseguia mais fingir que tínhamos um casamento de verdade. Ele pediu o divórcio naquela noite. Não com raiva, não com ódio, mas com uma tristeza profunda, que era pior do que qualquer agressividade. Disse que precisaríamos conversar com um advogado, dividir as coisas, resolver a questão da casa. Tudo muito civilizado, muito adulto, muito doloroso. Eu não chorei. Acho que deveria ter chorado. Deveria ter implorado para ele me dar mais uma chance. Deveria ter prometido mudar de verdade dessa vez. Mas não fiz nada disso. Apenas assenti com a cabeça, concordando que sim, o divórcio era o melhor para ambos. E a verdade terrível era que uma parte de mim até sentiu alívio. Alívio por não precisar mais fingir, por não precisar mais esconder. O processo de divórcio levou 6 meses. 6 meses de conversas tensas com advogados, de divisão de bens, de explicações constrangedoras sobre por que nosso casamento tinha acabado. Fernando foi generoso, muito mais generoso do que eu merecia. Me deixou ficar com a casa, desde que eu comprasse a parte dele aos poucos. Dividimos a mobília, as economias, tudo de forma justa e adulta. Meus pais ficaram arrasados quando contei sobre o divórcio. Eles adoravam Fernando, achavam que tínhamos um casamento perfeito. Inventei uma história sobre incompatibilidade, sobre termos crescido em direções diferentes. Não poderia contar a verdade, não para eles. Minha mãe chorou, disse que estava decepcionada, que casamento era para sempre, que eu deveria ter tentado mais. Se ela soubesse a verdade completa, provavelmente nunca mais falaria comigo. Quando o divórcio finalmente saiu, quando Fernando assinou os últimos papéis e saiu da minha vida de vez, me vi sozinha pela primeira vez em quase 2 décadas. Sozinha numa casa que era grande demais para uma pessoa só, com um silêncio pesado que não tinha mais ninguém para preencher. E naquele silêncio, tive que encarar quem eu realmente era. Eu era uma mulher de 39 anos, divorciada, viciada em uma compulsão sexual destrutiva, que tinha destruído seu próprio casamento por causa de toques anônimos em vagões de metrô. Eu era alguém que tinha trocado segurança, amor e estabilidade por momentos efêmeros de prazer proibido. Eu era, no fundo, alguém que nem eu mesma conseguia respeitar. Mas mesmo com toda essa clareza dolorosa sobre quem eu tinha me tornado, mesmo sabendo que tinha perdido tudo por causa daquele vício, eu continuei. Continuei frequentando o metrô, continuei procurando por Júlio nos horários de sempre, continuei me entregando àqueles prazeres proibidos, porque no final das contas, aquilo era a única coisa que ainda me fazia sentir viva. O tempo passou e a realidade foi se ajustando à minha nova vida,
de mulher divorciada, dona do próprio lar, sem mais a fantasia de casamento perfeito ou de uma normalidade monótona para vestir no rosto diante dos vizinhos. No início, a liberdade parecia um presente tardio, algo que dava até uma sensação de vingança contra os anos sufocantes. Mas, como toda novidade, aquela euforia passou rápido e o vazio tomou conta dos cômodos da casa e principalmente dos meus próprios silêncios. Continuei meus rituais no metrô, sim, sem nunca parar. Agora, sem o peso de esconder de ninguém, quase com arrogância, como se aquilo naquele momento passasse a ser meu único sentido de pertencimento. Júlio seguiu aparecendo de vez em quando, nossos encontros cada vez mais teatrais, cada um criando sinais silenciosos para saber quando era seguro ceder ao desejo, ou fugir dele. Havia outras figuras recorrentes, pessoas com olhares cúmplices, gente que talvez vivesse uma tragédia particular, tão intensa e escondida quanto a minha. Ninguém ali pedia nomes. Havia só corpos, desejos, e o entendimento tácito de que certos vazios nunca se falam, apenas se compartilham no escuro. Mas, se o começo da transgressão era doce, quase como um romance secreto, o tempo mostrou o veneno que estava crescendo devagar. Aos poucos, meu corpo passou a não responder mais como antes. Precisei de situações mais radicais, mais perigosas, para sentir qualquer coisa próxima do prazer inicial. Comecei a arriscar em vagões onde não conhecia ninguém, com pessoas que deixavam claro não ligar para as regras básicas de respeito e roçando deliberadamente com mais força nos desconhecidos. E tudo por um impulso que, no fundo, se transformava em uma espécie de autodestruição. Houve noites em que voltei para casa e chorei convulsivamente, não por piedade própria, mas pela ausência do sentido maior, pela certeza de que já não tinha para onde fugir de mim mesma. Aquela chama do começo, o misto de vergonha, desejo, medo e prazer, virou só fumaça, e meu corpo era só mecanismo repetitivo, sem nenhuma centelha de realização verdadeira. No fundo, eu sabia, quanto mais eu tentava preencher meus buracos com aquela sequência de transgressões, mais sozinha eu ficava ao acordar de madrugada e ouvir o eco das paredes me lembrando que ninguém, no fim das contas, podia penetrar o que havia no centro do meu vazio. Não busquei outra terapia. Tentei me distrair com cursos, tentei fazer amizades nas redes sociais, cheguei a frequentar grupos de leitura, mas a verdade é que tudo me soava morno, feito comida requentada da véspera. E, por mais contraditório que pareça, só dentro daqueles vagões lotados eu ainda sentia que estava em algum lugar do mundo, mesmo que fosse para viver aquele minuto sórdido da velha excitação química. Passei a observar mais as pessoas à minha volta, tentando enxergar além do meu próprio redemoinho. Vi jovens cansados como eu era antes, vi senhoras segurando netos, vi homens e mulheres perdidos em pensamentos profundos. Um dia, vi um casal de idosos dando as mãos e sorrindo. Aquela cena paralisou meu olhar por minutos e acendeu em mim uma ferida que eu custava a reconhecer. Inveja. Sim, inveja daquela paz, daquela cumplicidade miúda, quase invisível, mas real. Em uma tarde cinzenta de novembro, algo finalmente mudou. Júlio não apareceu naquela semana. Entrei no metrô, dei minhas voltas, percebi que os olhares já não tinham mais charme, só estranhamento. Senti pela primeira vez medo dos outros, medo de mim, medo de que alguma coisa pudesse dar errado além do previsto. Sentei num banco do terminal final, abracei minha bolsa e fiquei por horas assistindo os trens indo e vindo, até que uma mulher puxou conversa comigo, dizendo que me achava bonita, mas com um olhar muito triste. Aquelas palavras me derrubaram. Era isso mesmo. No fim da linha, minha tristeza era mais visível que minha sensualidade, porque chega uma hora na vida em que tudo aquilo que achamos excitante, tudo aquilo pelo qual topamos destruir o próprio mundo, vira só ferida aberta e solidão. Demorei, mas entendi que precisava de outro caminho. Não que a compulsão simplesmente sumisse. Dessas coisas, só aprende a conviver ou administrar. Mas decidi que a sede por adrenalina não podia mais dirigir meus próximos capítulos. Voltei para a terapia por conta própria, dessa vez buscando alguém mais jovem, talvez para tentar uma abordagem nova, menos maternal,
mais direta e objetiva. Contei tudo, de novo, sem reservas. O terapeuta, desta vez um homem chamado Luiz Felipe, me ouviu com atenção e propôs que, até onde fosse possível, eu tentasse estruturar uma nova rotina, criar vínculos fora dos vagões do metrô e, quem sabe, assumir minha dor e minha história, mas sem precisar mais vivê-las, repetindo o trauma todos os dias. Não foi fácil, e até hoje não é, mas pouco a pouco construí novos hábitos. Acordo cedo, faço caminhada no parque, converso com desconhecidos sem buscar nada além de um bom dia sincero. Voltei a frequentar feiras, mas agora procuro as de bairro, cheias de velhos conhecidos, onde as pessoas gostam de comentar sobre o preço da batata e o calor fora de época. Organizei uma rotina de pequenos trabalhos caseiros, vendendo brigadeiros em portaria de empresa, ganhando menos do que na clínica, mas com mais tempo para mim. E comecei a escrever relatos como este, desabafos, cartas que nunca mando, mas que me libertam, porque finalmente aceitei que não existe cura fácil para a alma, mas existe escolha, e a minha foi buscar ser melhor para mim. E por fim, quero dizer a vocês que estão comigo até aqui, que acompanharam essa jornada tão longa, cheia de altos e baixos, que nunca se assustaram com minha sinceridade. Vocês são parte dessa reconstrução. Sei que muitos vão julgar, outros vão se enxergar em fragmentos dessa história. E alguns talvez consigam me entender de verdade. Se essa história fez sentido para você, se algo aqui tocou seu coração de alguma forma, sinta-se acolhido. Me conta aqui nos comentários seu nome, sua cidade, o que você sentiu ouvindo meu relato, que tipo de histórias gostaria de ver por aqui. E se de algum modo essa mensagem ressoou, se você sente no coração vontade de apoiar, para que esse canal siga existindo e levando mensagem de reconstrução e cura a outros, não se acanhe. Clica no Valeu Demais. Esse gesto é uma corrente de cuidado e ajuda para que ninguém precise atravessar seus desertos completamente sozinho. E agora, um convite acolhedor, de quem aprendeu pela dor e pela esperança. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, conte sua própria história. O espaço de comentários existe para que a gente tire esse véu de vergonha dos olhos e se encontre verdadeiros e iguais naquilo que temos de mais humano, os tropeços, as tentativas e a busca por sentido. Espero, do fundo do coração, que minha jornada seja apenas o começo de um novo tipo de liberdade, para mim e para quem me escutou até aqui. Que a gente possa se apoiar, aprender e recomeçar, sempre.